nós iniciamos o uso de inteligência artificial no parlamento, no engajamento, em 2023. Então, já temos aí quase 3 anos de... Passei errado aqui. Aí. Pronto. O portal E-Cidadania do Senado é o ponto principal de interação no parlamento, aqui no Senado Federal. No nosso portal nós temos 3 ou 4 ferramentas, dependendo do ponto de vista, e essas ferramentas são os meios pelos quais os cidadãos podem interagir oficialmente com os senadores, e nós vamos falar sobre principalmente os 2 primeiros, eventos interativos e ideias legislativas, nos quais nós utilizamos a inteligência artificial para nos ajudar no nosso trabalho e principalmente dar um feedback mais preciso, mais amplo para o cidadão, que não seria possível que esse feedback fosse dado sem a inteligência artificial, e em alguns casos melhorar o feedback que já era dado sem a inteligência artificial, que nós fazíamos assim manualmente. Então, nós utilizamos no E-Cidadania praticamente todos esses modelos de IA, né, que vocês já conhecem, de forma gratuita. Então, é um dos princípios que nós temos, não é bem um princípio, é uma necessidade de usar a inteligência artificial gratuita, porque nós não temos a assinatura e nós temos ali diversos estagiários que nos ajudam nessa atividade, e é preciso que as soluções implementadas com inteligência artificial sejam possíveis de ser executadas com o acesso gratuito dessas IAs. Então, nós utilizamos principalmente o AI Studio, né, o Gemini, mas, além dele, nós usamos outros, e conforme vão surgindo, a gente vai testando, vendo o que é melhor, mais bem aplicado às nossas necessidades, e também ideias novas que vão surgindo para o uso da IA de forma que possa ser reproduzido principalmente pelos estagiários, que nós temos ali uma mão de obra grande de estagiários, né? Então, o uso de IA que possa ser reproduzido por eles de forma muito fácil de ser compreendida, né? Então, lá no nosso setor, nós fazemos vários testes até montar um prompt que seja o ideal para que eles possam, assim, reproduzir essa atividade no dia a dia, e, claro, a gente vai ajustando isso com o tempo. Vou passar para a Sofia, que vai falar sobre os eventos interativos, e ela, no nosso setor, é responsável por essa parte de eventos, e os eventos interativos foi a primeira ferramenta na qual nós utilizamos a inteligência artificial. Obrigada, viu, Alisson? Eu vou ficar sentada, gente, porque a nossa altura é muito diferente, e aí, para não ter que ficar mexendo. Como o Alisson falou, eu vou apresentar os eventos interativos. Os eventos interativos são uma das ferramentas de participação popular lá do E-Cidadania. Eu vou explicar primeiro como é que funciona essa ferramenta e depois vou falar como é que a gente tem usado a IA para aprimorar essa ferramenta. Nos eventos interativos, todas as audiências públicas, sabatinas e alguns outros eventos que acontecem aqui no Senado, eles têm essa interatividade. O que significa isso? Que o cidadão, qualquer pessoa cadastrada no portal, pode enviar perguntas e comentários sobre aquele evento que está acontecendo aqui no Senado. Então, a gente tem uma série de perguntas e comentários que estão chegando da população, e a gente seleciona os mais relevantes para, durante o evento, entregar para o senador, para o parlamentar, ler e responder, né, esses anseios da população. Então, os eventos interativos funcionam dessa forma. A participação pode ser tanto pelo computador ou pelo celular, né, de forma digital, pode ser também por ligação gratuita. Para quem não tem acesso à internet, podem ligar aqui na ouvidoria do Senado, falar que quer participar de algum evento interativo e fazer o seu comentário, sua pergunta. Nós temos aqui 304 mil perguntas e comentários, tá, desde 2012, 102 mil participantes e 21 mil perguntas lidas e ou respondidas ao vivo. E como é que a gente tem usado a IA para aprimorar, né, essa ferramenta?
A primeira coisa que a gente faz quando a gente cadastra a audiência pública, a sabatina, o evento que vai acontecer, a gente pega alguns inputs, por exemplo, a pauta da reunião, a finalidade, o requerimento, né, justificativas, se for para deliberar algum projeto de lei, instruir a deliberação de algum projeto de lei, a gente coloca também o projeto de lei para a gente conseguir resumir o que vai ser deliberado naquele evento em linguagem simples, porque como é que o cidadão vai participar de um evento que ele não sabe exatamente o que vai ser deliberado, por qual perspectiva que vai ser deliberado, né? E a gente pega audiências de todas as comissões, então algumas são de temas muito complexos e muito diferentes entre si, né? Então a gente faz esse resumo. A gente faz também uma identificação dos usuários interessados, né? Como a gente pega de diversos temas, a gente consegue, por meio da inteligência artificial, traçar quem é que tem interesse naquele evento. A gente, primeiro, também por esses mesmos inputs que eu falei, a gente consegue traçar qual que é o público-alvo. E aí, a gente, com o nosso banco de dados dos usuários já cadastrados no nosso sistema, a gente consegue ver quem é que tem interesse em participar daquela audiência, por meio das atividades que eles já fizeram no portal. Então, a gente entende ali que esse usuário gostou de uma ideia legislativa dentro do portal que é desse tema. Entende-se que ele é esse público-alvo, então entende-se que ele está interessado em participar dessa audiência também. E a gente faz convites para que eles participem. E quando a gente, depois que os usuários já fizeram as perguntas, já fizeram os comentários, a gente tem ali, então, vamos supor, 1000 comentários em uma determinada audiência. E a gente pega audiências de todas as comissões. Então, tem dia ali que a gente tem 6 audiências num dia. Então, a gente precisa pegar e escolher os melhores comentários, as melhores perguntas para enviar, de fato, para o parlamentar. E a gente faz isso também por inteligência artificial, facilitou muito o nosso trabalho, né? Porque a gente colocou no prompt diversos aspectos. A gente pega diversidade de região, diversidade de gênero, diversidade de posicionamentos em relação àquilo que está sendo debatido. A gente pega as mais relevantes. Então, a gente consegue colocar no prompt e ela consegue filtrar ali as melhores. E tudo isso a gente passa por revisão humana posteriormente, tá? Outra coisa que a gente faz é sumarizar a participação após o evento. Depois que o evento terminou, então a gente tem ali 1000 participações, por exemplo. A gente consegue colocar num relatório todas aquelas participações, topicalizando aquilo, né? Quantos por cento são favoráveis àquilo? Quantos por cento são contrários? Quantos por cento falaram desse aspecto? Quantos por cento acham que se fosse dessa forma o projeto seria melhor? Então a gente consegue fazer essa sumarização, que sem inteligência artificial possivelmente sim, seria muito difícil a gente conseguir fazer, demoraria mais, pelo tamanho da equipe a gente não conseguiria fazer. Então a inteligência artificial possibilitou isso. Outra coisa que a inteligência artificial possibilitou também, a gente já fazia a verificação ali de perguntas lidas e respondidas diretamente, né? Mas agora com a inteligência artificial ficou muito mais fácil da gente fazer. Por quê? O que a gente entende? O cidadão fez uma pergunta ali sobre algum tema. Ele precisa ter um feedback, se aquilo foi respondido, se aquilo foi lido. Não pode ser só uma via direta, mas que não volta para o cidadão, né? Então, a gente marca ali o momento exato no vídeo que a pergunta de tal cidadão foi lida. E ele consegue ali no nosso portal clicar e já carregar esse momento do vídeo. E a gente estava conseguindo fazer isso agora com inteligência artificial. A gente manda a transcrição, né, do evento, manda todas as perguntas e ela consegue dizer em qual momento que foi lido, que foi respondido, inclusive indiretamente, né? Antes a gente conseguia fazer respostas diretas. O parlamentar vai falar respondendo a pergunta de fulano e responde. Agora, inclusive respostas indiretas, às vezes ele nem sabe que tem aquela pergunta no portal, mas ele respondeu ali indiretamente aquela pergunta, então a gente marca também. É bem legal. Acho que é isso sobre os eventos. Obrigada. Vamos passar para a parte das ideias legislativas, que é outra ferramenta que a gente tem. Nessa ferramenta, as pessoas sugerem propostas, ideias, para que sejam transformadas em projetos de lei. Então, as pessoas têm 3 meios para enviar as ideias, podem ser enviadas pela internet,
escrita, né, em português. Ela também pode enviar por vídeo em Libras. Então, a pessoa que é surda grava um vídeo em Libras e nos envia apenas o link desse vídeo, que será traduzido para o português, e também por ligação gratuita para que o atendente da ouvidoria registre a ideia no site. Então, é bastante acessível essa ferramenta. Quando a ideia chega, ela passa por moderação humana, que hoje nós utilizamos como apoio à inteligência artificial nessa moderação humana. E aí, se a ideia for aprovada, ela pode receber 20 mil apoios, fica aberta para receber apoios das outras pessoas. E se receber 20 mil apoios, vai para a Comissão de Direitos Humanos e lá ela pode virar um projeto de lei. Caso ela não tenha apoios ou tenha poucos apoios, ela também pode ser adotada diretamente por um senador e transformada em projeto de lei individualmente por um senador que se interessar. Nós já tivemos mais de 140 mil ideias registradas da população. Foram mais de 12 milhões de apoios registrados e dessas ideias, 55 foram transformadas em projetos de lei, propostas de emenda à Constituição que tramitam no Senado ou já foram aprovadas e foram para a Câmara dos Deputados também. E aí, o que nós temos usado de inteligência artificial? Primeira coisa, na moderação que eu expliquei para vocês, que é feita quando a ideia é cadastrada pelo cidadão, em todos os casos nós lemos as ideias. Então tem um servidor lendo ideia por ideia e identificando se ela fere os termos de uso do portal, fere cláusulas pétreas da Constituição. E aí o que a gente tem feito agora? Nos casos em que nós precisamos dar uma justificativa, algumas vezes nós utilizamos a inteligência artificial, que foi treinada com os nossos termos de uso, Constituição, e as respostas que nós damos também, para que ela já prepare a resposta de forma mais rápida para o cidadão, para ele saber a justificativa pela qual a ideia dele não foi aprovada e não foi publicada no site. Então, geralmente é pena de morte, prisão perpétua ou algum outro assunto, a pessoa já vai ter uma resposta ali completa, o que é o motivo do arquivamento da sua ideia. A maioria das ideias são aprovadas na moderação, então isso é utilizado em cerca, talvez, de 5% das ideias, é bem pouco proporcionalmente, porque a maioria das ideias passam na nossa moderação inicial. E um caso mais recente de inteligência artificial, que inclusive foi uma das ideias finalistas no desafio de inovação promovido aqui no Senado no ano passado. Essa ideia eu apresentei, que o uso, para que possamos usar a inteligência artificial para fazer pesquisas no nosso banco de 140 mil ideias, para que os consultores possam citar nos projetos de lei e outras proposições, ali na justificação desse projeto, que aquela proposição atende uma ou mais ideias e destacando quais são essas ideias e os autores das ideias. Então, eu apresentei essa ideia aí no desafio de inovação, fui para a final com essa ideia, foram 5 ideias na final, né? Uma delas foi essa, e conseguimos já estabelecer essa parceria com a consultoria do Senado, e no final do ano passado nós já tivemos o primeiro projeto de lei apresentado que cita uma ideia legislativa que foi buscada dessa forma. Então, o consultor foi uma consultora, a consultora Carol recebeu esse pedido e ela tinha que escrever um projeto de lei sobre um determinado assunto. Ela nos mandou qual era o assunto do projeto de lei, de forma bem específica, e o estado do senador solicitante. E assim nós utilizamos o notebook LM, montei esse sistema usando o notebook LM, lembrando, de forma gratuita, né? Então bem fácil de ser reproduzido. E ali fizemos essa busca para encontrar essas ideias que são do estado do senador, primeiramente, né? Mas podendo também ser de outros estados. E aí passamos uma lista de ideias semelhantes ao assunto do projeto, e aí a consultora avaliou e uma das ideias se encaixava perfeitamente no projeto de lei e foi incluída ali com menção ao nome da autora, que aquele projeto de lei atende à ideia proposta pela cidadã. Então, a perspectiva é que esse ano essa parceria ocorra no máximo de projetos possíveis. Então,
a gente vai receber provavelmente muitas demandas da consultoria para fazermos essa pesquisa e os projetos de lei do Senado saírem em sua justificação quando possível, quando houver, e na maioria dos casos eu acredito que haverá, a citação de ideias de cidadãos que são atendidas com aquele projeto de lei. O outro ponto que usamos também de inteligência artificial é que quando a ideia chega a 20 mil apoios, então o cidadão apresentou a ideia recebeu 20 mil apoios de outras pessoas, e aí antes de mandarmos a ideia para a comissão, nós colhemos o depoimento do autor dessa ideia para entender melhor qual é o porquê daquela ideia, qual é o histórico, porque a ideia legislativa é um texto muito curto, muito sucinto. E assim, para colher esse depoimento, nós fazíamos isso, começamos a fazer isso há uns 3 anos também, sem uso de inteligência artificial, mas agora nós estamos implementando a IA para nos auxiliar na elaboração de perguntas para criar uma trilha mais fácil de ser respondida ali por esse autor, para que ele possa expressar melhor as suas razões para a apresentação dessa ideia e também para montar esse texto ao final, que é anexado a essa ideia, e isso vai tramitar junto com essa ideia na comissão. Então, hoje, os senadores, quando avaliam a ideia, eles vão avaliar junto com a ideia o testemunho, a justificação da ideia, né, que é feita a partir do depoimento do próprio cidadão. Então, isso já é uma forma de um feedback positivo para o cidadão, a oportunidade que ele tem de explicar melhor a sua proposta, e agora com a inteligência artificial a gente conseguiu facilitar a extração dessa informação do cidadão. Por quê? Nós percebemos em alguns casos que as pessoas não sabiam muito bem explicar as razões para as suas ideias. Ela tem ali dentro da cabeça dela as suas razões, mas não sabe colocar isso por escrito, às vezes tem vergonha de mandar áudio, que a gente pede áudio também, ou fazer um vídeo. E aí nós fizemos dessa forma, gerando uma série de perguntas para que as perguntas sejam respondidas pelo cidadão, se ele quiser, e assim nós conseguimos extrair mais informações que podem compor esse depoimento do cidadão. E para finalizar, a segunda ideia que eu apresentei, que também foi finalista no Desafio de Inovação do ano passado, ela, de certa forma, envolve a participação porque ela traz mais transparência no processo legislativo, que é uma ideia que ela, na realidade, 3 em 1. A proposta é o resumo do relatório, a apresentação do resumo do relatório, o resumo da deliberação legislativa e o destaque no vídeo que nós temos das reuniões deliberativas. Então, qual que é o objetivo? No resumo do relatório, a intenção é que a própria IA, também de forma gratuita, fácil de ser implementado, o próprio gabinete ou a consultoria gere um resumo do relatório elaborado pelo próprio gabinete ou pelo próprio consultor, e esse resumo seja exibido junto com esse relatório. Também um dado não em PDF, já destacando o que o Bruno falou na apresentação dele, um dado ali já simples e acessível, para que o cidadão, em vez de ter que ler o relatório completo para entender qual é o posicionamento do senador, o resumo já vai trazer ali os pontos principais numa linguagem simples para ficar disponível na página do projeto, na página da reunião. E o interessante é que esse resumo ele é validado pelo próprio gabinete que escreveu o relatório, que é a melhor pessoa para fazer a validação daquele resumo, para dizer se o resumo condiz ou não com o relatório, né? A segunda parte, aqui está o exemplo, como é que ficaria, né, na página, que hoje a gente não tem essa informação, só tem um link, está lá, Bruno, só o PDF do relatório, mas a intenção é que isso ficasse disponível ali de forma bem simples e acessível para o cidadão entender do que esse relatório trata. E quando eu apresentei essa proposta, me foi dito que os senadores possivelmente parariam até de ler o relatório, só leriam um resumo que ficaria muito mais fácil até para ser reproduzido. A segunda parte é o resumo da deliberação. Então, no Senado e com os outros parlamentos, nós temos as transcrições, né? E com as transcrições, nós poderíamos fazer o resumo da deliberação de cada item
e deixar isso de forma destacada e acessível na página da reunião e na página da tramitação de cada item. Então, o cidadão teria ali o resumo do relatório e o resumo da deliberação. No resumo da deliberação, ele vai saber os pontos, os argumentos favoráveis, os argumentos contrários dos outros senadores que participaram do debate. Isso feito também usando a IA de forma gratuita, sendo validado por um servidor, possivelmente da comissão. Essa seria a proposta, né? E ali na página da comissão, da reunião, por exemplo, onde nós não temos nenhuma informação hoje, simplesmente foi aprovado, foi rejeitado, com emendas 1, 2 e 3, aí ali nós teríamos o resumo, dizendo os argumentos favoráveis, os argumentos contrários, outros argumentos, a conclusão final, com uma linguagem simples e acessível para o cidadão. E o destaque do vídeo, essa parte não envolve inteligência artificial, que eu chamei de jabuti, já é um desafio para os tradutores, como é que eles vão traduzir jabuti para o inglês. A marcação no vídeo, hoje nós temos o vídeo do evento, e esse vídeo ele não tem nenhum destaque separado dos momentos de cada um dos itens, né? Então, nós teríamos ali uma forma bem fácil de ser executada para que cada um dos itens, cada momento de deliberação dos itens fossem destacados nesse vídeo e pudessem aparecer na página da reunião e principalmente na página da tramitação, que é onde o cidadão vai entrar, ele vai ver ali o que aconteceu com aquele projeto e lá ele já vai acessar o vídeo, clicar no play do YouTube e o YouTube já vai começar no momento que aquele item foi deliberado. Então, de uma forma muito fácil de ser implementada, e essa eu acredito que em breve pode ser uma solução já implementada aqui no Senado, que vai trazer mais transparência para o cidadão, e não só para o cidadão, mas para os próprios colaboradores do Senado e parlamentares também. Muito obrigado.